A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Lições para adultos da nossa editora CPAD. Nós estamos juntos aqui para darmos continuidade ao segundo trimestre deste ano 2026, que nos traz como assunto geral homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós estamos estudando 13 lições nesse segundo trimestre, falando sobre a vida desses três importantes personagens da história bíblica e aprendendo com os acertos e com os erros também vivenciados por esses homens e, como diz aqui no nosso assunto geral, eram homens dos quais o mundo não era digno, porque se tornaram importantes referências e modelos de vida de fé para nós. Bom, antes de nós entrarmos no assunto aqui, eu quero deixar aqui o meu abraço para os irmãos que interagiram conosco na lição passada, a nossa querida irmã Maria da Conceição, Thaís Souza Dantas também, Márcia Souza também acompanhou a lição passada, interagiu conosco. Laércio Cícero também acompanhou a nossa lição passada e fez o seu comentário. Pastor Eduardo, meu amigo Pastor Eduardo, lá da Assembleia de Deus de Maricá. O irmão Natalino também. A irmã Mariana Leite. Esses irmãos interagiram conosco na lição passada, participaram da lição fazendo o seu comentário. E eu quero deixar aqui o meu abraço a cada um de vocês que tem nos ajudado muito, fazendo seus comentários na lição. Isso é sempre muito importante, justamente para que possa fortalecer aqui o nosso canal. Então, muito obrigado aí aos nossos irmãos que interagiram conosco, que fizeram aqui o seu comentário na nossa lição. E eu tenho lá no outro YouTube, porque nós estamos postando nos dois canais, além da nossa irmã Mariana Leite, também temos lá a irmã Osinete, que é minha esposa, também deixou o comentário lá. Meu muito obrigado. Eu também tenho que valorizar a prata da casa, né? Não posso deixar de citar também a prata da casa. O nosso irmão Valdinei Dantas também participou, fazendo o seu comentário. Muito obrigado, irmão Valdinei. Eu quero deixar um abraço a cada um de vocês aí, que Deus abençoe. O meu muito obrigado a cada um de vocês que tem sempre aqui interagido conosco, tá bom? É muito importante que você dê aí o seu like no canal, que você curta, que você compartilhe e que você comente também, justamente para que a gente possa ter uma noção aí de como que o assunto está chegando para vocês. Então, o comentário, o acréscimo que você faz ali com algum comentário sobre o assunto, tudo isso é importante, é de grande valor, porque vai nos ajudar a se nortear dentro daquilo que nós queremos, que é evoluir, aperfeiçoar cada vez mais o nosso projeto. Bom, quero voltar aqui com vocês ao assunto desse domingo próximo, né? Nós vamos estudar hoje aqui a lição de número 3, a nossa pré-aula é da terceira lição. Na primeira lição, só recapitulando para vocês, nós estudamos sobre Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Foi uma lição introdutória onde nós falamos sobre o início da jornada de Abraão. Na segunda lição, nós falamos sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus, uma lição muito interessante também. E a lição de hoje é sobre a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Então, nós estamos estudando de uma forma sequencial. A lição da semana passada teve como o texto base para a lição Gênesis capítulo 13, versículo 7 até o 18. Agora nós vamos usar como texto base desta lição, a leitura bíblica em classe,
baseada em Gênesis capítulo 16. Então nós estamos estudando de forma sequencial. E vocês têm observado, eu estou frisando isso aqui várias vezes, é importante que a gente observe que dentro desse processo do chamado de Abraão, a Bíblia não esconde as falhas, os tropeços vivenciados por Abraão e por sua família. Embora nós temos essa admiração e esse respeito por Abraão como sendo nosso pai da fé, a Bíblia ela não esconde as suas falhas, onde ele errou, onde ele tropeçou. E por que a Bíblia não esconde? Justamente para nos mostrar uma coisa que tem que ficar muito clara para nós, que apesar de nós já termos a certeza da nossa salvação, de nós termos uma vida com Deus, nós estamos dentro de um processo de aperfeiçoamento, um processo de santificação, um processo de evolução espiritual, de aperfeiçoamento, onde estamos sendo lapidados dia após dia através da ação do Espírito Santo em nós. Veja que Abraão, ele ficou conhecido como o pai da fé por causa da sua atitude em ouvir a voz de Deus e acatar. Ele ouviu a voz de Deus, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. E Abraão, sem questionar isso, ele foi e obedeceu. Ele obedeceu a palavra. Mas, quando nós vamos estudar com detalhes a vida, a jornada de Abraão, nós vamos percebendo que nesse processo em que ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, ele experimenta situações onde ele aprendeu, cresceu, ele foi lapidado espiritualmente, ele foi aperfeiçoado na sua vida espiritual. E isso é importante que nós observemos, porque isso deve ser também um aprendizado para nós. Eu aceitei Jesus como Salvador, eu agora tenho certeza da minha salvação, ok? Mas eu preciso ser discipulado, eu preciso sentar para aprender, para que eu possa ter uma vida de comunhão com Deus cada vez mais estreita e eu venha amadurecer como crente, para que tenha condições de tomar posse das bênçãos de Deus e daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Então, eu preciso experimentar um processo de maturidade. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus tinha um plano lindo na vida de Abraão. Deus tinha um projeto magnífico, maravilhoso. Deus já tinha determinado que iria fazer de Abraão o pai de grandes nações, o pai de multidões. No entanto, Abraão, no decorrer da sua jornada, ele foi aprendendo a se desprender de certas coisas, superar certos males. Ele foi aprendendo a se santificar, a se aperfeiçoar. Ele foi amadurecendo como crente. E isso tudo era um processo necessário para que ele pudesse estar pronto, de fato, para tomar posse de muitas coisas que Deus tinha preparado para ele. Isso acontece com as nossas vidas no dia a dia. Quantas vezes nós temos bênçãos grandiosas para receber da parte de Deus, mas nós não nos preparamos para isso, não amadurecemos, nós não ganhamos um nível de espiritualidade, de maturidade cristã suficiente para tomar posse dessas bênçãos e fazer um uso positivo, um uso que seja válido de fato para a nossa vida. Então, essa lição, por exemplo, de hoje, é mais uma lição que vai nos ajudar a compreender
a importância de passarmos pelo processo de maturidade, de aprendizado, de lapidação, para que nós possamos lá na frente estar de fato prontos para assumir aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. A lição fala sobre a impaciência na espera do cumprimento da promessa. A lição trata de uma situação onde ficou muito clara a falha de Sara e de Abraão e a tentativa de ajudar Deus. A tentativa de ajudar Deus, de facilitar o caminho para Deus resolver o problema. O que, na verdade, só gerou mais desconfortos, porque Deus não precisa da ajudinha de ninguém. Deus não precisa do jeitinho do homem para resolver os problemas. Deus resolve tudo no tempo dele e da forma dele, porque ele é Deus soberano. Ele é bom, ele sabe o que faz e sabe como faz. E nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus, a se sujeitar integralmente à vontade dele, buscando fazer a vontade dele, mesmo não entendendo os percalços do caminho, mesmo não entendendo as dificuldades que surgem, mas devemos sempre confiar, devemos sempre crer que Deus é bom e Ele sabe o que faz e como faz também na nossa vida. Mas vamos lá, o tiro da lição fala sobre a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Que impaciência foi essa? O que fez Abraão e Sara para que ficassem marcados como um casal que sofreu consequências por sua impaciência? Vamos tratar um pouquinho desse assunto aqui na lição de hoje. O texto diz o seguinte: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Nesse versículo aqui do texto áureo, nós temos uma parte da leitura bíblica em classe que vai nos ajudar a compreender o título desta lição. Temos aqui Sarai, ou Sara, como queira, que era a esposa de Abraão, portanto, sendo ela a esposa legítima de Abraão, ou Abrão, como vocês queiram, aqui ele ainda era chamado de Abrão, sendo a esposa legítima, Sarai fazia parte do plano de Deus para a vida de Abrão. Deus chamou Abrão para um ministério, para uma missão. Deus chamou Abrão. Mas, como Sara era sua esposa, então Sara, evidentemente, fazia parte do projeto. Até porque o plano, o projeto que Deus tinha com Abrão era fazer Abrão ser o pai de multidões, e isso passaria pelo processo da geração de um filho. Abrão precisava gerar um filho para que no futuro ele fosse pai de multidões. E esse filho teria que ser gerado na esposa legítima de Abrão, que era a Sarai. Só que nós temos uma problemática em tudo isso. Sarai era idosa, de idade avançada, e ela, além de estar com a idade avançada, ela é tratada como uma mulher estéril, que são duas situações diferentes. Uma coisa é a idade avançada, e a outra coisa é a questão, o fato dela ser estéril. E a Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Abraão já tinha 75 anos, uma idade avançadíssima. A sua esposa, Sarai, também numa idade muito avançada. Então, a situação desse casal era exatamente
a de dependência total de um milagre da parte de Deus. Deus faz a promessa, 10 anos se passam, a promessa não se cumpre, e o que nós temos aqui é Sarai incomodada com a situação e ansiosa, certamente, ansiosa, ela acaba tomando atitudes e envolve Abrão nas suas atitudes, tentando resolver o problema do cumprimento da promessa que Deus fez para o casal. Então o texto diz aqui, e disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Deus fez uma promessa para nós, mas como é que essa promessa vai se cumprir? Porque eu não posso gerar. E aí, mediante a dificuldade que estava existindo ali na vida desse casal, idosos, ela estéril, idade avançadíssima, sem qualquer perspectiva, humanamente falando, não havia qualquer possibilidade de Sarai ter um filho de Abrão. Não havia qualquer possibilidade. Humanamente falando, era impossível, era um problema insolúvel. E no meio dessa situação, Sarai resolve tomar uma atitude para tentar ajudar Deus no cumprimento da promessa. E aí qual é a proposta? Ela diz, o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então, Sarai teve uma ideia. Olha, eu não posso gerar. Deus disse que vai fazer de você pai de multidões, mas eu não posso gerar. Eu estou impedida. Deus fez a promessa e a promessa já está aí durando 10 anos. Já se passaram 10 anos. Quando você recebeu a promessa, Abrão, você já era idoso. Agora você é 10 anos mais idoso. Eu estou 10 anos mais idosa. E como é que vai ser isso? Precisamos resolver esse problema. E qual é a solução? Tá aí, eu tenho uma escrava. Eu tenho uma serva. A egípcia, Agar. Toma ela, tenha filhos, um filho com ela, e esse filho vai ser como um filho nosso. E aí nós vamos conseguir cumprir a missão, o projeto de Deus para a nossa vida. Olha a mentalidade dela. É claro que o que Sarai propôs aqui parece hoje ser muito absurdo para nós. Para aquela época não era tão absurdo assim, porque era uma prática comum naquela época, essa atitude tomada por Sarai. Ela não podia ter filhos, então dava uma serva dela para ser esposa do seu marido, a serva ia ter o filho, e essa criança ia ser tratada por Sarai e por Abrão como seus filhos, como seu filho. De fato é filho de Abrão, e passaria a ser também um filho de Sarai. Então, a situação de Agar ali seria bem de barriga de aluguel mesmo. Ela ia ter a criança, mas quem ia assumir o papel de mãe seria Sarai. Esse era o projeto inicial. Era isso que Sarai desejava fazer. E a Bíblia diz no versículo 2 aqui do texto áureo, que Abrão ouviu a voz de Sarai. Abrão ouviu. A decisão, a atitude tomada por Sarai foi acatada por Abrão. E aí nós temos um grande problema, porque não era esse o projeto de Deus para a vida de Sarai e nem para a vida de Abrão. E vocês vão ver o que aconteceu lá na frente, mediante a decisão que eles tomaram. A verdade prática diz, a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre
suas promessas no tempo certo. A verdade prática está nos afirmando que Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas no tempo certo, porém, a verdade prática começa alertando, dizendo que a impaciência, ela é antagônica à fé. O que significa isso? A impaciência, ela mina a fé. A impaciência, ela destrói a fé. A impaciência leva as pessoas a misturar dúvida na sua confiança. E aos poucos a confiança vai deixando de ser confiança. E a pessoa acaba sendo sucumbido pela dúvida, pela incerteza. Porque é exatamente isso que a impaciência provoca. O salmista Davi, no Salmo 40, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vivemos numa sociedade hoje muito imediatista, porque a tecnologia tem nos proporcionado a capacidade de se comunicar de uma forma muito veloz. A tecnologia tem nos dado a capacidade de se locomover hoje de uma forma muito veloz. A tecnologia tem nos dado a oportunidade de acelerar as nossas vidas de uma forma assustadora. De fato, nós vivemos um dia a dia hoje extremamente acelerado e veloz, até porque a tecnologia, ela nos dá esta condição, ela nos habilita a isso. Só que tem um problema, irmãos. Isso tudo fica no campo da vida material. No que diz respeito à vida espiritual, a tecnologia não tem vez. No campo espiritual, nós precisamos nos basear pelo tempo de Deus. E quem disse você que Deus tem pressa de fazer as coisas e faz de forma apressada e precipitada? Deus faz tudo no tempo dele. Deus faz tudo no tempo e na hora dele. Ele determina o tempo para cada coisa. Por isso que lá no Eclesiastes está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, debaixo do sol, debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado, há tempo para todas as coisas. E Deus não apressa. Deus não atrasa, mas Deus também não apressa. Deus faz tudo dentro do tempo dele. O tempo pertence a ele. O tempo é dele. Portanto, qualquer ser humano que tenta adiantar as coisas que Deus estabeleceu para o seu próprio tempo, com certeza vai sofrer duras consequências dessa precipitação. Como nós vivemos num tempo da tecnologia, nós queremos levar essa velocidade da nossa vida diária para o mundo espiritual. Nós queremos orar hoje, esperando receber a bênção ontem. Oramos hoje e queremos a bênção ontem. Mas no mundo espiritual não é assim que funciona. Deus faz tudo no tempo dele, porque tudo está no controle dele. A vida está no controle dele. A matéria está no controle dele. A física está no controle dele. O tempo também está no controle dele. Portanto, toda vez que o ser humano tenta passar à frente de Deus, tenta agir na frente de Deus, ele vai com certeza enfrentar as duras consequências da sua impaciência, da sua precipitação. Porque a impaciência, ela não combina com fé. A impaciência não combina com uma vida de sucesso diante de Deus. É diferente. É por isso que a Bíblia nos ensina lá no fruto do Espírito: longanimidade, mansidão, temperança.
Paciência também está ali, que tem a ver com perseverança. Porque no tempo de Deus, as coisas não funcionam do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina. Nós precisamos nos submeter, nos sujeitar ao tempo e à vontade de Deus. Quem não quer entrar por esse caminho vai, com certeza, sofrer duras consequências. Bom, vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 16, versículo 1 até o versículo 16. É um texto longo, mas muito interessante para nós fazermos aqui a nossa análise. Vamos lá. O versículo 1 diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva, e ela tinha, no caso Abrão, ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então vamos lá. O texto aqui em Gênesis capítulo 16, versículo 1, começa narrando um fato. Um problema. Sarai não gerava filhos. Temos uma mulher estéril. Temos uma mulher incapaz de gerar filhos para aquele que recebeu a promessa de ser pai de multidões. E ao mesmo tempo que nós temos aqui uma mulher incapaz de gerar, temos dentro desse versículo, dentro da cena, uma outra mulher, jovem, uma mulher com vigor, com saúde e com totais condições de dar a Abrão aquilo que Sarai, humanamente falando, não tinha mais condições de dar. Então, olha o que nós temos aqui no versículo 1. Temos um cenário preparado. Uma mulher estéril e uma mulher mais jovem, viçosa, com saúde, pronta para atender a necessidade desse casal. Lembrando a vocês que dentro da cultura daquela época, o que Sarai fez aqui não era algo assim absurdo. Era uma alternativa para um casal em impossibilidade de ter filhos, passar a ter um filho. Então, o cenário estava ali. O cenário estava formado. Abrão, Sarai, casal de idosos e uma mulher que era serva de Abrão, serva de Sarai, que convivia com eles, Agar, a egípcia. Aí no versículo 2, nós observamos que Sarai enxergou, dentro da ótica humana, a solução para o problema de Abrão. Versículo 2, e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Esse era o projeto. Você vai ter um filho com Agar, e esse filho vai ser nosso. Ela vai gerar o filho seu, e esse filho vai ser nosso. Esse foi o projeto de Sara. Esse foi o plano de Sara. Então diz aqui, terei filhos dela. E no versículo 2, finalizando, diz: e ouviu Abrão a voz de Sarai. Entraram em acordo. Eles entraram em acordo para fazer isto, para executar esse plano. E Abrão concordou com esse plano. Então nós temos aqui 3 pessoas dentro do projeto. Abrão, que iria ter a criança com a escrava, Sarai, que teve a ideia, e a escrava, que estava ali na condição de escrava, de serva, que seria, de alguma forma, o objeto que iria proporcionar ao casal de velhos o sonhado filho. Mas vamos ver o que aconteceu? Vamos para o versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então, o versículo 3 aqui explica que a tomada de decisão de Sarai de entregar a sua própria serva para ser um instrumento ali para gerar uma criança para Abrão,
Tudo isso surgiu mediante uma avaliação. Já se passaram 10 anos que eles estavam em Canaã e Deus não havia cumprido ainda a promessa de dar um filho a Abrão. Então, o versículo, de alguma forma, no final desse versículo aqui, versículo 3, nós temos o que seria justificativa para Sara ou Sarai tomar essa decisão de dar a sua serva como mulher de Abrão, seu marido. Qual é a justificativa? Já havia se passado 10 anos e Deus não havia realizado nada em relação à concepção de uma criança. Então, se já se passaram 10 anos, Deus não fez nada, vamos fazer alguma coisa. Pois é aí que a gente cai do cavalo. É essa impaciência que nos leva aos embaraços mais diversos. Já se passaram 10 anos, então o que nós vamos fazer? Vamos resolver o problema. E a Bíblia nos mostra aqui Sarai apresentando uma solução humana. E essa solução humana não resolveu, pelo contrário, virou um sério problema para o casal. Ok? Então vamos seguir em frente, versículos 4 e 5. E ele entrou Agar. Abrão ouviu Sara, né, e teve relações sexuais com Agar, e ela concebeu, ou seja, ela engravidou. E vendo ela que concebera, vendo ela que estava grávida do seu senhor, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, aí Sarai reclama, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Surgiu um problemão. Alguma coisa não estava dando certo mais ali. O que aconteceu? Até então, os três estavam dentro do projeto. Agar conversou com, Sarai conversou com Agar, ficou tudo combinado. Agar, você vai entrar, vai ter relações com meu marido, você vai ter um filho, e esse filho vai ser meu filho, você vai gerar um filho para nós, você é serva e eu sou a senhora, então você vai ser o objeto, né? Vai ser o instrumento que vai resolver o nosso problema. Ok, Sarai combinou e Agar aceitou. Só que agora nos versículos 4 e 5 nós temos um problema. Agar, quando percebeu que ela estava grávida, e não estava grávida de qualquer um, ela estava grávida do patriarca Abrão. Ela estava grávida do pai de todo aquele clã. Ela estava grávida do seu senhor. Subiu a cabeça de Agar isso. Isso subiu a cabeça de Agar. Isso fez Agar se achar em um outro patamar, em um outro nível. Ela entendeu que havia subido de nível. Ela olha para a sua senhora, idosa, incapaz de gerar filhos, e ela gerando um filho do seu senhor. Então, percebemos aqui que nos versículos 4 e 5, imediatamente, quando Agar ela percebe que está grávida, a cabeça de Agar muda. E aquilo que havia sido planejado começa agora a dar errado. Começa a dar errado. Mas espera aí. Os dois combinaram com Agar, e Abrão entra a Agar, ou seja, tem relações sexuais com ela, ela engravida. E onde estava Deus nessa história? Por que Deus não se meteu? Por que Deus não falou para Abrão, Abrão, não faça tal coisa? Por que Deus não se envolveu nessa questão? Por que Deus permitiu que Abrão tivesse relações com Agar? Por que Deus permitiu
que Agar viesse engravidar. Deus não poderia ter impedido isso? Deus não poderia ter falado lá na tenda com Sarai para não fazer isso? Deus poderia ter alertado Abrão para não fazer? Poderia. Mas por que Deus não fez? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Abrão não consultou a Deus. Abrão poderia ter consultado a Deus. Abrão poderia ter dito para Sarai: Sarai, vamos conversar com Deus? Vamos saber se é da vontade de Deus, porque nós estamos caminhando aqui na direção de Deus. Nós estamos aqui caminhando dentro da vontade de Deus. Nós estamos aqui para cumprir a missão de Deus. Então vamos consultar a Ele? Não, eles não consultaram. Eles não pediram orientação. E Deus não se meteu. Deus não se meteu. De que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Se não consulta a Deus, eu não tenho compromisso nenhum. E Deus permite que isso aconteça para nos servir de aprendizado, para que nós venhamos entender que nós somos dependentes dele em tudo. Nós cometemos muito esse erro. Para certas coisas nós não consultamos a Deus. Nós nos preocupamos em consultar a Deus para certas decisões e outras decisões que a gente às vezes considera até menores, menos importantes, nós não nos preocupamos em consultar a Deus. E pode ser ali que você vai se meter num grande problema. Quando você deixa de consultar a Deus em coisas que você acha que são pequenas, mas são essas coisas pequenas que podem gerar para você um grande problema. Abrão tenta ajudar Deus, aceitando o acordo, a proposta, o plano de Sarai. E agora, Sarai entra em conflito com Abrão por causa da sua serva, escrava, que nessa altura da caminhada já se achava em condições de peitar a sua senhora, peitar a sua dona, porque a sua senhora estava idosa e impossibilitada de ter filhos, mas Agar estava gerando um filho do seu senhor. Deu para vocês entenderem? E outra coisa importante que eu analiso aqui, que eu quero abrir um parênteses muito importante nessa parte aqui também, Agar mudou a sua cabeça quando ela concebeu. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem pessoas que não estão prontas, não estão preparadas para tomar posse das bênçãos de Deus. Tem pessoas que não estão prontas. Você tem aqui Sarai, que se precipita, que perde a paciência, porque não podia ter um filho. Você tem do outro lado Agar, uma mulher que teve filho com muita facilidade. Mas ela não estava preparada para isso. Ela não estava pronta para isso. Ela não tinha maturidade para ter um filho de Abrão. Ela não teve maturidade. Ela não soube lidar com isso. Isso aqui é um aprendizado muito importante para nós. Quantas vezes alguém, quando é agraciado com uma bênção, acaba se atrapalhando com ela? Porque, sem dúvida nenhuma, ter um filho era uma bênção. Ter o filho do seu Senhor, para Agar, era uma grande bênção. Mas Agar não estava pronta para isso. Ela não estava pronta para ser mãe e muito menos ser mãe de uma criança gerada pelo seu patriarca, o seu senhor Abrão. E a falta de maturidade na vida de Agar levou ela a deixar que essas coisas, todas que estavam acontecendo, essas coisas novas, fizesse com que a sua cabeça virasse. E ela passou a rivalizar, a disputar, se tornou adversária da sua própria senhora. Por quê? Porque ela não estava pronta para tomar posse daquela bênção. Ela se vislumbrou, ela ficou vislumbrada com o fato de ser mãe de uma criança gerada por Abrão. E ela não
conseguiu lidar bem com isso, a ponto de se tornar rival da sua própria senhora. Devemos compreender. Vamos seguir aqui no versículo 6. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai. E aí qual é o resultado? E ela fugiu de sua face. Sarai, de alguma forma, puniu, corrigiu Agar, porque Agar era serva. Agar era serva. Então Sarai tentou colocar Agar no seu lugar, mas Agar não aceitou. Ela fugiu. O fato dela ter fugido é porque ela não aceitava a condição mais de escrava, de serva. Ela agora se sentia na condição de uma mulher importante, porque o que tinha dentro dela, a criança que estava sendo gerada dentro dela, era filho de Abrão. Então, ela não aceita a correção. E ela vai embora, fugiu. Mas aí olha que coisa interessante. Na sequência, no versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai. E disse, o anjo falou para Agar, né, serva de Sarai: de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então, Agar abre o seu coração, desabafa. Aqui é um desabafo. Ela foi desabafar com o anjo. O anjo perguntou: de onde você veio? Para onde você vai? E ela disse: não, eu sou serva de Sarai e Abrão, e eu fugi da casa da minha senhora, porque eu não aceitei a correção que ela quis me lançar sobre mim. Aí, versículo 9, o anjo aconselha. O anjo aconselha Agar. Olha o que o anjo fala. Então lhe disse o anjo: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Opa! Um anjo cercou Sarai lá no deserto, lá no meio dos matos, junto a uma fonte. Ela estava junto a uma fonte, porque no meio daquele deserto ela precisava de água para sobreviver, ela estava fugindo. E o anjo interceptou Agar no meio do nada. Por que o anjo não foi falar com Abrão, mas foi falar com Agar? Porque nesse caso aqui, Agar estava desorientada. Agar estava tomando uma decisão sem um devido aconselhamento, sem uma boa orientação. E o anjo fala: volta, humilha-te a tua senhora. E aí ele diz por que é importante que ela volte. Versículo 10. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sob maneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. O anjo revela para Agar, o anjo aconselha ela a voltar e revela para ela que ela seria mãe de uma criança que iria gerar muita gente, que seria pai de multidões. E ainda diz o nome que essa criança deveria ter. O nome da criança deveria ser Ismael. Ismael. Porque Deus ouviu a aflição dela. Ismael, Deus ouviu. E no versículo 12: e ele será homem bravo. Aí revela o perfil dele, as características dele. Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus da vida, da vista, tu és Deus da vista, porque disse: não olhei, e eu também, para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço Lai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar.
Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Então vocês vejam que o anjo interceptou Agar, aconselhou Agar, revelou para Agar o quanto essa criança seria importante. E por que o anjo fez isso com Agar? Porque Agar tinha no ventre dela um filho de Abrão. Embora esse não era o filho da promessa, mas era filho de Abrão. Era filho de Abrão. E como Deus havia feito promessas importantes para Abrão, agora esta criança fazia parte também das bênçãos que Deus ia conceder à descendência de Abrão. Embora esse não era o filho da promessa, mas por ser filho de Abrão, Ismael também seria uma criança abençoada. Ele estava dentro de um plano agora de Deus, porque ele fazia parte, ele era filho daquele que havia recebido as promessas de Deus. Os filhos são abençoados por pais que são abençoados. Os filhos recebem muitas vezes em suas vidas quando têm pais que são dedicados, fiéis e estão a serviço do Senhor. Ok? Bom, nós vamos agora para o comentário da lição. A lição tem 3 objetivos. Eu já comentei bastante aqui, vocês vão identificar esses objetivos, porque eu já falei sobre eles. Primeiro objetivo da lição é apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus, que foi o que aconteceu. Segundo objetivo, explicar as consequências de agir por conta própria. E terceiro objetivo da lição é encorajar os alunos a permanecerem firmes no que Deus conduz a história. Então a lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico nós temos aqui o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Aí nós temos o primeiro subtópico, o plano para ajudar Deus. Nós já explicamos bastante aqui o plano, né? Qual foi o plano? O plano começou com Sarai. Vamos pegar a nossa serva Agar, você, Abrão, vai ter um filho com ela, e assim o filho dela vai ser meu filho, e nós vamos ter um filho para gerar, e as promessas de Deus vão se cumprir a partir daí. Não era esse o plano de Deus para a vida do casal, ok? Aí nós temos o segundo tópico que fala sobre Abrão aceita o plano de Sarai. Pois é, Abrão, pressionado por Sarai, já tinha se passado 10 anos da promessa de Deus, nada aconteceu, então Abrão acabou sucumbindo aí às pressões feitas por Sarai e acabou atendendo o pedido dela, ok? Terceiro subtópico, Agar zomba de Sarai. Aí nós estamos falando do que deu errado, né? Parecia que tudo estava dando certo até Agar engravidar. Quando Agar engravidou, o negócio começou a dar errado porque Agar mudou a sua mente, os seus pensamentos. Aqui no terceiro subtópico diz o seguinte: Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então Abrão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, todavia, entretanto, Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. O erro de Sarai trouxe para seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Aí nós vamos para o segundo tópico da lição, que fala sobre as consequências de agir por conta própria. Quais são as consequências? Primeiro, conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Pois é. Segundo subtópico, nós temos a fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Então o patriarca responde: e disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai,
e ela fugiu de sua face. Agar e Sarai agiram erradamente, sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Resultado de uma decisão errada. Terceiro subtópico, nós temos Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou: torna-te a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abrão, mas ele não desamparou a serva que estava em uma situação de vulnerabilidade. Vocês vejam que Deus tinha um grande projeto na vida de Abrão, mas mas Agar não ficou abandonada. Deus fala com Agar, Deus adverte Agar, Deus orienta Agar, Deus envia um anjo lá no deserto para orientar Agar, aconselhar Agar. Deus não abandonou Agar. Deus não abandona aqueles que têm um coração quebrantado, contrito, necessitado. Embora Agar estava ali, porque não se sujeitava à orientação da sua senhora, mas ela era uma mulher desorientada. Ela era uma mulher sem direção. Era uma mulher que estava perdida. Mas era também uma mulher que tinha no seu ventre um filho sendo gerado que era daquele que foi escolhido por Deus como pai de multidões. Então, Deus orienta Agar para que ela possa se posicionar. Vai, se humilha, se arrepende. Que é o que todos nós temos que fazer. Há momentos na vida que a gente tem que dar um passo atrás, se humilhar, se arrepender, nos posicionar no lugar que Deus quer, para que as coisas caminhem bem, para que as coisas possam se acertar. Foi o que aconteceu com Agar aqui, ok? E aí nós temos o terceiro tópico, finalizando, que tem aqui como título: o Deus que conduz a história. Primeiro subtópico: o Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era o filho do amigo de Deus e pai da fé. Segundo subtópico, nós temos tudo conforme a sua soberana vontade. Nos tempos de Abrão, era comum os homens serem pai, mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. E em obediência ao que ele dissera, o anjo deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão e que envolvia sua serva egípcia. Agar, no entanto, nada foge. No caso aqui, vou recapitular aqui que eu li aqui comendo ponto. Vamos lá. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão e que envolvia sua serva egípcia Agar. Agora sim, no entanto, nada foge aos cuidados de Deus. E aí no terceiro subtópico, para finalizar, o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar,
Esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Ok? Aí, para finalizar a conclusão, diz o seguinte: os anos passaram e Abrão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para a sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abrão aceitou a participar do plano de sua esposa e o plano humano deu certo. Abrão uniu-se a Agar e tiveram um filho, no caso de Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abrão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa, sua serva erraram, pois Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para que seus planos se cumpram, ok? Então o plano parecia que deu certo, mas depois nós vimos as consequências da tomada de decisão errada por parte de Sarai, por parte de Abrão e também por parte de Agar. Bom, tá aí a lição. Espero que esse comentário contribua para que vocês tenham uma excelente aula nesta lição, nesse próximo domingo, que vocês venham aproveitar bastante essa lição no dia 19 de abril de 2026. Deus abençoe a todos. Compartilhe o nosso vídeo, convide pessoas para se inscrever no nosso canal e faça o seu comentário, porque é muito importante. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.